mas eu acho que eu vou dar uma passada por lá, se Deus permitir, amém? Que ele estava dando o testemunho dele aqui, eu estava ali olhando esse contexto de Tiago, e diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersação, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduro e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Amém? Deixe a Bíblia aberta, como de costume, hoje é culto de doutrina. Essa é uma carta disciplinar, de Tiago. A Bíblia nos relata que há 4 Tiagos no Novo Testamento, e há algumas dúvidas em relação a quem escreveu esse livro de Tiago, entre alguns historiadores, mas a resposta já está na ponta da língua, porque dos Tiagos tem Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, o qual fazia o ciclo de amizade ali com Jesus, Pedro, Tiago e João. E tinha Tiago também, o filho de Alfeu, que também era um entre os discípulos, Tiago, pai de Judas Tadeu, e Tiago, irmão de Jesus. Descarta-se a possibilidade de ser Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, pai de Judas, e ficou só entre Tiago, irmão de Jesus, e Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, também não foi, porque esse livro foi escrito 44 anos após a ascensão de Cristo. E nessa época, Atos capítulo 12 vai relatar que Herodes já tinha passado a espada no pescoço de Tiago, e sobrou para Tiago, irmão de Jesus. E há grandes evidências de que esse livro foi escrito por Tiago, irmão de Jesus, porque ele não intitula aqui o início como apóstolo, e sim como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A família de Jesus Cristo não cria no ministério de Jesus quando Jesus estava na sua vida ministerial. Ele foi se converter a Jesus depois da morte e ressurreição de Cristo. Então Tiago, junto com Pedro e os outros, eles fundam a igreja evangélica depois do dia de Pentecostes, e a igreja cresce de uma maneira absurda. E quando fala das 12 tribos, não são as 12 tribos de Israel, eram as 12 tribos que dispersaram-se ao longo do tempo, depois do crescimento da igreja após o Pentecostes. Então cada um foram para alguns lugares e dividiram-se em 12 partes, das quais Tiago, ele colocou em seu coração em escrever cartas para esse povo, cartas de exortação, cartas disciplinares, onde vai falar sobre a fé, sobre a língua, sobre o comportamento do titular da igreja, ou do pastor, ou do líder. E ele começa a chamar a atenção daquele povo que estava sendo perseguido, maltratado, e dividiram-se em várias partes do mundo, do mundo naquela época. Mas nós vamos tratar desse assunto aqui, em nome de Jesus, do versículo 2 até o versículo de número 7, onde ele chama a atenção da igreja para momentos dos quais nós estamos passando nesta geração e nesses 3 últimos anos, 19, 20 e 21, acerca das investidas, das enfermidades e de todas as coisas que estão acontecendo em nossas vidas. E muitas pessoas estão sendo não só acometidas de enfermidade na carne, como de enfermidades espirituais, atormentando a tua mente, deixando a tua mente ficar cauterizada por algumas informações incorretas
e isso faz com que as pessoas percam um pouco da sua fé em Deus. A Bíblia fala através do próprio irmão de Jesus, e essa é uma carta bastante excelente. Por quê? Porque antes do ministério de Jesus, de 3 anos e 6 meses, Tiago teve um convívio com Jesus, porque era teu irmão carnal, apesar de ser o Messias. Então ele tinha uma certa intimidade sim com Jesus. Por que não dizer isso? Que ele era filho de José e Maria. Então a carta dele, ela vai trazer, ou trazia naquela época, para aquelas pessoas, o entendimento do qual as pessoas não tinham, porque depois da morte de Cristo e da ressurreição, que ele conhece Cristo, ou reconhece Cristo como o Deus Todo-Poderoso, ele começa a imaginar, ele começa a relembrar alguns fatos que ele passou dentro da sua casa, no convívio com Jesus. Então ele vai trazer isso à tona, e quando ele chama a atenção daquele povo, ou daquelas 12 tribos, que diz, em nome de Jesus, Tiago, servo de Deus, e do Senhor Jesus, as 12 tribos da dispersação, saudações. Ele diz no versículo de número 2: o mundo, ele, amado, é cheio de aflições para nossas vidas, contendas, desilusões, perdas, danos e coisas concernentes a essa. Mas o que nós não podemos ficar é em tribulação, ou viver o tempo todo com medo, como se as coisas não fossem mudar em nossas vidas. Eu não estou falando isso só em relação à enfermidade e o tempo que nós estamos atravessando, acerca dos acontecimentos seculares atuais, não. Eu estou falando de coisas que muitas vezes está só dentro da tua casa, entre 4 paredes, né? Que ultrapassa até essa situação da enfermidade. Pessoas que sabem o que passa dentro da sua casa, com seus maridos, com seus entes queridos, ou com você mesmo, em lutas espirituais, lutas internas. Então quando ele chama a atenção daquele povo, ele fala assim, eu vou pegar um gancho na palavra que diz, no mundo tereis aflições, ou aflição, mas tem de bom ânimo. Olha o que ele diz no versículo de número 2, olha como ele começa a exortar e ao mesmo tempo exaltar aquele povo. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por provações. Ou seja, o choro, igreja, ele vai durar uma noite. Como nós costumamos a dizer aqui, nós não sabemos quantas noites e quantos dias ou meses, anos que vai durar o teu problema, mas tem de bom ânimo. Ele chama o povo a ficar, parece até uma brincadeira, né? Fica alegre no tempo da perseguição, no tempo da provação. Fica alegre, é o que ele diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ao passar por provações. Porque, igreja, nós sabemos que ao chegarmos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, acerca de nós fazermos uma aliança com Deus, a vida ela não vai ficar um mar de rosas, mas vai ficar talvez pior do que era no nosso consciente ou na nossa consciência. Porque assim como eu, que antes bebia quando tinha algum problema matrimonial, conjugal, financeiro ou de qualquer parte, nós íamos afogar as nossas mágoas na cachaça, e momentaneamente aquele problema ele ficava inerte, ou seja, não existia, porque nós estávamos como se dopados, né, bêbados, e aí vinha a alegria, vinha a falsa alegria, vinha aquele momento de esquecer os nossos problemas. Mas quando nós despertávamos da bebida ou ficávamos sóbrios, o problema, ele via outra vez. Então não é diferente no tempo da graça, no tempo da misericórdia, no tempo em que Jesus, ele se deu por nós. Hoje nós temos um mediador entre nós e Deus, e Ele mesmo chega a dizer, tudo que vocês pedirem em meu nome ao meu Pai,
Ele vos dará. Então, no tempo da provação, fica alegre, fica vivente, fica em nome de Jesus, sabendo que Ele vai resolver o problema. Não fiquem aí atemorizados com a perseguição dos homens, dos romanos, dos judeus que estão perseguindo vocês, porque hoje vocês decidiram a receber Jesus em vossas vidas e são perseguidos por isso, porque naquela época era bem diferente dos dias de hoje. Recentemente, depois que Jesus foi morto e foi ressuscitado, a igreja, uma convicção na cabeça dos gnósticos, de pessoas romanas e muitos judeus, que Jesus era um falsário, que era um mentiroso, que aquilo ali era uma seita satânica. Eles não criam muito na ideia de que Jesus era o próprio Deus e eram perseguidos. A prova disso que o próprio Tiago, e filho de Zebedeu, irmão de João, ele foi morto por Herodes. Pedro foi preso e os outros todos foram perseguidos e ao longo dos anos foram assassinados por motivos quais eram iguais, ou seja, adorar a Jesus Cristo como o único Salvador do mundo. Então ele dizia: se está sendo perseguido por nome de Jesus, fiquem alegres, porque Ele vai te recompensar, porque Ele vai olhar a tua causa, Ele vai ver o teu problema, Ele vai te dar em nome de Jesus, em justa medida, a chuva. Pastor, mas o problema é atual, eu não quero saber daquela época, eu quero saber de agora. Eu quero dizer a você agora, que o mesmo Jesus daquela época é o Jesus de hoje e será o Jesus de amanhã. As mesmas coisas que Ele resolvia lá, Ele resolve hoje e resolverá sempre. Qual o problema que está te afligindo? Qual o problema que está tirando teu sono, que está dando dor de cabeça? Não tem outra solução a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Então o que é que Tiago estava falando? Gente, eu vivi com ele, não acreditava. Ele era meu irmão, dormia no mesmo quarto que eu, muitas vezes dividíamos a mesma mesa, mas eu relutava em dizer que ele não era filho de Deus. Teve um tempo que Jesus estava pregando para o povo, chegou a mãe de Jesus e irmãos, e um dos que estavam lá no meio: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí querendo ter contigo, ou seja, falar. Ele disse: minha mãe e meus irmãos, apontando para os discípulos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então quando ele entende isso, ele não escreve só a carta, ele se torna um dos dirigentes da igreja. E se você não sabe, a morte dele foi um marco na história do Novo Testamento, porque ele morreu por pregar a seu irmão Jesus Cristo. E hoje nós estamos vivendo um momento parecido com aquele, em situações e tempos diferentes, mas o Jesus é o mesmo. A pele, o osso, a carne são a mesma. Ou seja, o problema ele só mudou de tempo e de figura, mas o Deus é o mesmo que resolve todas as coisas. Ele pode tudo e eu posso tudo naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. Então no versículo de número 3 e 4, haja como servo de Deus. Pastor, como é isso? Ter medo é normal, mas se apavorar quando Cristo está perto de você, isto já se torna anormal, porque Ele é a luz em meio à escuridão, ou em meio às trevas. Olha o que ele diz no versículo número 3 e 4: sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros, completos, não tendo falta de coisa alguma. Ainda que te falte alguma coisa, Jesus o completará. Ainda que te falte a saúde, Ele é a sua presença. Ainda que te falte a alegria, Ele será a sua presença. E aonde Jesus está presente, não acontece coisas que possam nos matar totalmente. Ou seja, ainda há uma esperança, ainda há uma porta
está no fundo do abismo, aonde o diabo disse que acabou, aonde o médico disse que acabou, aonde teu parente disse que não dá mais, aonde teus amigos fazem chacota da sua fé, você diz: para mim ainda não acabou, porque eu sei que Cristo está no barco, e no barco que Ele está como um timoneiro, o barco ele não afunda. Então acredita em Jesus, porque Ele pode ser a luz dos seus problemas, da sua tristeza, da sua amargura, da sua doença, da sua lacuna, da tua ansiedade, da tua perturbação. Eu não sei em que momento, porque já não basta os momentos, né, que toda uma nação está passando coletivamente, acerca das enfermidades, como eu tenho aqui corriqueiramente falando, e falado acerca da política porca do nosso país, da segurança pública que não temos, não existe. Existe um poder paralelo, onde as pessoas estão julgadas com julgamentos de morte, pais e mães de famílias, porque o Estado de Direito perdeu o direito de exercer no Estado a sua função, e nós estamos entregues às baratas, não só na área da segurança pública, não só na área governamental, como na área da saúde, como na área da educação. Estamos vivendo precariamente, mas é como Jesus diz: o meu reino não é nessa terra, e quem fizer coisa com teu bingo colado, teu bingozinho colado nessa terra, não vive para Deus e não vive com Deus. Nós não somos dessa terra, nós estamos aqui passando uma temporada, e que essa temporada aprove a cada um de nós viver conforme aquilo que Deus propôs para nossas vidas. Se for tempo de luta, que lutemos glorificando a Ele. Se for tempo de enfermidade, que passamos pela enfermidade dando glória a Deus. Se for tempo de desilusão, que passamos por desilusão dando glória a Deus, sabendo que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Tenha aflição, mas não deixe o diabo te atribular. Deus tem tudo para nos dar, a gente que não sabe receber. Deus, Ele tem tudo que nós precisamos. Nem tudo que nós queremos é tudo que precisamos, mas Deus sabe tudo o que precisamos, e tudo que nós precisamos Ele tem para nos dar. Só que muitas vezes o dia a dia, a luta, sabe, a tribulação, a perseguição, as coisas que acontecem e que muitas vezes nos tiram do sério, faz com que nós percamos um pouco a nossa fé, a nossa hombridade de ser servos de Deus, filhos de uma promessa, e botamos tudo a perder. E o servo do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o irmão de Jesus, Tiago, ele escreve também sobre isso, acerca do poder da língua. E nós muitas vezes amaldiçoamos toda uma história nossa por falar algo que não é devido aos olhos de Deus, daquilo que nós poderíamos falar. Às vezes falamos palavras que melhor que nós não falássemos, coisas que fazemos que era melhor que nós não fizéssemos, porque nós somos servos, igrejas, e limitados somos pela vontade de Jesus, porque nós entendemos que nós não estamos só debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça, da unção, da presença de Jesus. Então não pode um servo de Deus se atribular com qualquer coisa. Não pode um servo de Deus arrancar o cabelo da cabeça, chutar o pau da barraca e dizer não dá mais, chega. Não, quanto mais aflição, mais poder. Quanto mais perseguição, mais glória para Deus. Quanto mais luta, mais vencedores há na presença de Deus, porque Deus gosta de entrar em batalha, porque Ele é o general de guerra. Ninguém sabe
entrar em uma batalha como o nosso Deus. Ninguém sabe projetar uma guerra como o nosso Deus. E muitas vezes nós entramos em guerras seculares, espirituais, e muitas vezes diariamente, e não entendemos por que as coisas estão me acontecendo. É para o nome dele ser glorificado através da tua vida. Deus tem tudo para nos dar. E ele chega em uma parte importante de todos esses versículos, que é no versículo de número 5. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Poxa, se eu não sei agir, se eu não sei como entrar em uma batalha, se tem alguma coisa que está apagada em minha mente, eu não sei como resolver, ao invés de eu estar falando com um, com outro, ao invés de eu estar debatendo, conversa com Deus. Senhor, me dá sabedoria, porque eu não estou conseguindo resolver esse problema com minha filha, eu não estou conseguindo resolver esse problema com meu marido, eu não estou conseguindo resolver esse problema com os meus filhos, eu não estou conseguindo resolver esse problema com minha esposa, eu não estou conseguindo resolver esse problema com o irmão da igreja. Deus, me dá sabedoria, porque eu não quero agir de mim mesma, que se eu agir de mim mesma, eu ajo pelo poder e força da carne, mas eu quero agir pela força do Senhor. Então me dá sabedoria para eu entrar nessa batalha. Cala a minha boca, tapa os meus ouvidos, mas abre os meus olhos para as hóstias celestiais, para que eu possa ver a tua graça. Derrama sobre mim sabedoria para eu tratar com esse problema. Nós temos que aprender, igreja, a viver como servos e não como homens e mulheres, e sim como noivas preparada para o teu noivo, sabendo cada dia dirigir a nossa vida conforme a vontade de Deus, não conforme nossas próprias vontades, porque o nosso eu, a nossa carne, ela é o tempo todo pecaminosa, caída, reclinada para o pecado, e agindo na força da carne, sempre fazemos bobagem. Pegamos faca, pegamos pau, falamos palavras torpes, agimos de truculência. E Deus não está nesse negócio. Deus está quando nós agimos com o joelho, quando nós entregamos a Ele. O problema é teu, não é meu. Essa causa não é minha, é tua. Minha mulher está embravecida, meu marido está enraivado, meu filho está endemoniado, o patrão se levantou contra mim, os irmãos da igreja estão caluniando minha vida, estão tentando me difamar. Esta luta não é minha. Estou com dor de cabeça há dias, essa dor de cabeça não é minha. Estou com dor no estômago, eu nunca tive gastrite, eu estou com dor de trombose, estou com trombose atacada, eu não tenho esse problema. Então o Senhor trate de resolver o meu problema, porque eu não tenho como resolver. Só o Senhor. Eu não resolvo nada, eu não sei nem como começar. Eu estou engateando, Deus, diante da tua presença, que é majestoso, longânimo, que é benigno e é soberano. Eu não sei nada o que eu vou fazer sem a tua presença. Põe uma luz no final do túnel, porque eu já estou perto de chegar no final do túnel. Está me faltando ar, eu não tenho como respirar, eu estou sufocado. Só o Senhor pode me ajudar, só Ele. Então pede a Ele sabedoria, para que Ele possa inclinar os ouvidos e ouvir o teu clamor. Diz a Ele: Senhor, preciso, eu não sou nada. Ainda que alguém te ache alguma coisa, ainda que alguém te ponha em cima de algum altar para te ovacionar, não sou nada. O Senhor é tudo, eu não sei nada. Eu não sei nem falar. Fala como Moisés, fala como Jeremias, fala como Jessé, como Davi na casa de Jessé. Eu sou pequenininho. Fala como Gideão. Eu sou pequeno da minha casa e minha família é a mais pobre da cidade. Ou seja, eu não tenho nada. E Ele se revela em nossas vidas dizendo: você não é nada, você não tem nada, mas eu sou tudo e posso tudo.
e eu faço tudo quanto eu quiser e de que forma eu quiser. Então a gente tem que pedir sabedoria a Ele, para não agir como mulher, como esposa, como marido, como filho, como mãe, para agir como servos. Eis que as coisas velhas se passaram, ou tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Nós somos outra criatura, não criada do pó da terra, mas do sangue e do fogo, ou da água e do fogo, do sangue do Cordeiro. A gente tem que entender, são novas perspectivas. Para de ficar se colocando como coitadinho. Não, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Eu falo coitadinho de uma forma como se não tivesse como resolver, como se você não tivesse alguém por você, como se não tivesse um advogado o tempo todo lutando as suas batalhas. Então, vai questionar quem pode, vai bater na porta de quem pode. Eu amo aquela passagem da Sunamita, quando o filho dela se tornou de cabeça, que ele desmaia ou morre, e leva para a mãe, o pai deixa na mão da mãe, ela passa direto, o pai pergunta: o que é que aconteceu? Não é sábado, vai ver o homem de Deus, por quê? Ela fica em paz, está tudo bem. Não estava tudo bem, o filho dela estava morrendo, não estava tudo bem, porque ela não podia nem ter filho, e Deus abriu a madre. Não estava tudo bem, porque mãe sabe a dor que é perder um filho, mas no contexto geral, ela estava entendendo que Deus podia agir, e Ele pode agir no dia de hoje, Ele pode agir na hora que é agora. Nunca duvide de Deus, nunca duvide de Deus. Olha o que ele diz no versículo 6 e 7: peça, porém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aí por quê? Pastor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, pastor, já tem 12 anos eu com esse problema, e o problema não me resolve. A resposta está aí: pedi, mas pediste mal. Não duvide, porque tem crente que faz um propósito com Deus de oração, seja do que for, e aí de repente chega alguém com a língua de geladeira, com a língua, sabe, de iceberg, aí diz: rapaz, isso não vai dar certo não. Você começa a duvidar. Sabe o que é que eu imagino naquele dia que Jesus estava andando sobre o mar, que Pedro disse: ao Senhor manda eu ter contigo. Eu imagino que na hora que ele estava andando, os 11 que ficaram no barco: cadê Pedro? Pedro sumiu, está ficando escuro. Pedro, será que não é o fantasma? Ele deu ouvidos a quem não devia. Jesus já tinha chamado: Pedro, vem até mim. Se ele chamou, ele garante. Mas a escuridão, o temor de outras pessoas, as conversações desnecessárias faz com que nós percamos as nossas bênçãos. Então pediu, pronto, fechou, Deus vai me dar. Se eu pedir, o Senhor é Deus. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nós temos que entender que nós estamos passando por um momento onde só Ele e mais ninguém pode resolver as nossas causas. Só Ele. Muda aí para o capítulo 5, em nome de Jesus. Eu vou continuar. Muda para o capítulo 5, versículo número 13, último capítulo. Amém? Eu vou ler e nós vamos também tirar algumas conclusões. A oração da fé. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame aos presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente,
o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem humano e estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Está alguém aflito? Ore a Deus. Está alguém contente? Louve ao Senhor. Está alguém entre vós doente? Nós estamos passando por tempos de doenças extremas. É como a pastora falou aqui domingo, é como o obreiro Val falou. Antigamente as pessoas estavam doentes e procuravam a casa de Deus para serem curados. Eu não culpo os ignorantes. Eu não culpo o ignorante, que eu falo é na forma de conhecer, ou melhor dizendo, não conhecer Cristo. Mas eu, sabendo que Ele é médico dos médicos, tudo bem que Ele constituiu os médicos para que nos curassem, mas eu primeiro vou bater na porta de quem pode, eu vou bater na porta de quem faz, eu vou bater na porta do doutor, eu vou bater na porta do ginecologista, eu vou bater na porta do cirurgião, eu vou bater na porta do oftalmologista, chamado Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é o primeiro, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o médico dos médicos. Eu tendo um consultório dentro do meu quarto, eu tendo um doutor dentro da minha casa, eu vou pegar fila em hospital com mais de 600 pessoas, embaixo de chuva, temporal, com febre, com frio, muitas vezes com fome, com dinheiro só de ida e de volta, onde eu posso não gastar dinheiro nenhum de transporte, não vou ter que dar documento para fazer nenhum tipo de, passar pela triagem, não, Ele me atende de imediato, eu não passo primeiro por enfermeiro, não, o médico já vem direto. Mas para isso acontecer, eu tenho que crer. Olha o que Tiago, irmão de Jesus, falou. Louvado seja Deus. Está alguém entre vós doente? Vá ao médico, consultem-se, mediquem-se e volte para casa. Não está assim no versículo 14? Não está assim. Existia médico daquela hora? Já sim. A mulher do fluxo de sangue, ela passou por vários médicos, gastou dinheiro com medicina, com vários remédios, e só foi curada tocando em uma das orlas das vestes de Jesus. E o que é que Tiago diz aqui? Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e ore sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A igreja perdeu a fé. Sabe qual é a introdução? A oração da fé. É que intitula o versículo de número 13 do capítulo 5. Mas vocês perderam a fé. Pergunta a Paula quem foi que curou ela lá no UTI do HGE. Se foi algum médico. Se ela falar que foi, diga ela que era mentira. Porque fizeram foi fila para ver ela, que já estava morta. Porque os próprios médicos disseram que não tinha mais jeito, estava dando ela como morta já, devido ao quadro clínico que ela passava. A mulher, quando foi levar comida para ela, ficou pasma. Mas você que é Ana Paula? É, sou eu. Por quê? A mulher que estava morta, ela sobreviveu. Foi médico que curou. Olha, mandarabás. Foi médico que curou. Não, o anjo de Deus desceu naquele quarto e disse: ainda não é a sua hora. O médico pode dizer que você vai morrer, mas pega aqui na minha mão que você vai contar a tua vitória. Deus, Ele cura, Ele age quando o homem não pode agir. Ele que age, Ele que cura, Ele que muda o quadro.
é orando. A mulher não estava entendendo o que ela estava falando, que estava com a cara inchada, com a boca inchada, cheia de pus, com sonda, com canudo na boca, com tubo. A mulher o quê, irmão? Falando com Deus. Essa língua a senhora não entende não, doutora. A senhora fez a faculdade 4 anos, doutorado, mas essa língua a senhora não entende não. Fica aí quietinha. A própria ali não entendeu o que Ana falou. A própria ali não entendeu. Quando Samuel foi 2 vezes, encontra ele, é o que, senhor? Não estou lhe chamando não. E esse médico está aqui dentro. Eu não sei quem veio para cá hoje com essa enfermidade, ou se tem alguém em tua casa com enfermidade, pode molhar tua mão de óleo e leve, e diga: hoje Jesus está chegando na minha casa. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Louvado seja Deus. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo surte muito em seus efeitos. Então é simples. Pastor, o senhor está desmerecendo a medicina? De jeito nenhum. Eu estou confrontando a Deus, que Ele é médico dos médicos. Eu estou confrontando aquele que não precisa de jaleco, que não precisa de bisturi, de anestesia, que não precisa estudar 4 anos em faculdades. Não, porque tudo já está nele. Tudo é dele, por ele e para ele. São todas as coisas, inclusive a cura. Então, se não tem sabedoria, peça a ele. Está doente, clame a ele. Fala com ele, explica a ele: estou doente, Senhor, estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga, estou com ânsia de vômito, estou com febre, estou com frio, com náuseas, eu estou assim, Senhor, o que é que eu devo tomar? Ele vai te dar a medicação correta, que é a palavra de liberação e de cura. Temos que acreditar, sabe, Rabelo, nesse Deus que nós servimos. Ou seja, entrou os 5 livros, ou os 5 capítulos do livro de Tiago, ele disciplina aquele povo. O povo estava correndo, Nino, de um lado para outro, dividiram-se em 12 tribos dispersas, porque tanto os romanos como os judeus que não criam estavam perseguindo o povo de Cristo. E ele mandou cartas a essas 12 tribos dispersas pelas Judeias e lugares adjacentes, porque o povo estava aflito, estavam confusos. Mas o que nós não podemos perder é a nossa fé. A nossa fé, ela tem que ficar inabalável, indestrutível, insubstituível. Porque não sou eu, mas a Bíblia que diz que se creres, verás o milagre de Deus. Então nós temos relatos aqui, não precisamos nem ir longe. Pessoas aqui, como eu citei, um dos exemplos, que é a nossa missionária Paula, assim como na minha própria vida, e outras pessoas que aqui também, por vezes, têm vergonha de contar relatos aqui, mas nós somos mais do que bem-aventurados, somos mais do que vencedores, porque temos um Cristo que não provou, ou se provou da morte, Ele voltou de lá, vivo, para a glorificação do Teu nome, para que houvesse e haja em nós uma esperança. Como ele começa: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provação, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Pastor, o que é isso? Troque em miúdos aí. A prova da sua fé vai fazer com que você não desista. Perseverar é isso, né, Paula? Perseverar, os médicos chegar lá e balançar a cabeça. Ontem eu estava ouvindo uma reportagem de Ortega, eu nem conhecia,
um jogador do México, do Uruguai, não me lembro, que ele tomou um tiro na cabeça, né? Paraguaio, né? Um mês depois ele ia para o Manchester United, em um contrato milionário, 5 horas da manhã, não me lembro o ano, 90. Ele estava em uma, ele ainda diz assim: o culpado não foi o traficante que deu um tiro na minha cabeça, a bala está alojada até hoje na cabeça dele, porque se tirasse a bala ele morria. Em vez de tirarem a bala, tiraram alguns pedaços, fragmentos de ossos da cabeça dele para que ele não morresse. Um craque em ascensão, com uma mansão em Cancún, outra em outro país, milionário, estava no lugar errado, na hora errada, tomou um tiro na cabeça e acabou a carreira dele, acabou com tudo. Mas ele disse que quando estava na UTI do hospital, entre os dias que ele ficou em coma induzido, ele disse que ouviu os médicos falarem: esse aí já morreu. Ele disse que ouviu aquilo por diversas vezes, o médico dizia: já era. Mas só que ele sobreviveu para também dar a nós testemunho que Deus, Ele é longânimo em misericórdia. Perdeu tudo, está juntando da justiça com a mulher, com o advogado e um empresário. Um levou uma mansão, outro levou outra, outro levou os milhões que ele tinha. Está trabalhando de padeiro com o pai dele. Mas há um tempo de arrependimento para ele ainda, se ele entender que quem curou ele quando ele estava no hospital foi Yeshua, porque não tinha possibilidade de ele voltar a viver, mas ele está aí fazendo pão na padaria com o pai dele. Perdeu tudo, mas Jesus resgatou a vida dele. Então, igreja, a nossa fé, ela faz com que nós sejamos perseverantes. O que é isso? Lutar por aquilo que alguém disse a você: não tem mais jeito não, já tem 20 anos, tem mais jeito não, já morreu, não tem mais jeito não, acabou, desiste. É quando ele entra num plano do impossível, porque ele prova a sua perseverança, a sua fé. Ela provoca um sentimento no coração de Deus, de maneira tal que, ainda que esteja irreversível o quadro, ele torna-se reversível de novo. Então creia, em nome de Jesus, que Deus, Ele sempre, não é por um tempo ou outro, Ele sempre está no controle de tudo. Então guarda esta palavra no teu coração, porque Deus está dizendo esta noite: aquilo que você mesmo, dentro do teu coração, ainda em oração, conversando com Deus, está dizendo que não, Ele está dizendo que sim. Fica de pé em nome de Jesus, glorifica Ele.